Olá, olá! Ontem teve oficina terapia da pizza e terapia do pão e foi um sucesso. E hoje ficam as massas que nós preparamos durante a aula para que sejam assadas 24 horas depois. E eu vou mostrar aqui para você como é que ficaram as minhas massas e o que é que eu vou fazer com elas. Então, segue aí. Vamos lá? Olha só. Fizemos uma massa com fermento levain e fizemos outra massa com fermento biológico. Gente, olha a situação da massa com fermento biológico. Tá enorme, fermentou demais, né? Provavelmente eu não pesei o fermento, foi a olho e ele ficou muito grande. O de levain tá perfeito, tá no ponto, tá do jeitinho que tinha que ser. Então, gente, eu vou assar os dois, porque eu nunca deixo de assar um pão, mesmo quando ele passa do ponto, tá? Porque ainda é um bom pão, só não vai ter tanta estrutura de glúten e não vai dar o resultado que a gente estava esperando. Mas vocês vão ver aqui o que é que eu vou fazer com essa massa, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai preparar o pão que tá perfeitinho. Vou colocar aqui farinha de arroz, mas pode ser sêmola ou pode ser também fubá fino, né? Que fica bom também. Vou colocar numa folha teflonada, porque eu vou assar esse pão hoje no meu forno de pizza da Mundial, porque eu vou conseguir assar sem panela e vou conseguir assar mais de um pão ao mesmo tempo. E depois que eu terminar o pão, o forno já vai estar quente e eu vou conseguir também assar as minhas pizzas, ok? Então, tá aqui, bonitinho, direitinho. Vamos colocar um pouquinho de farinha em cima, nas laterais eu não vou pôr não, porque ele já tem as marquinhas da farinha. Hoje eu vou usar aqui o meu risca-pão, parceiro da terapia do pão, é quem faz esse material para mim. E vamos lá, vamos cortar aqui o corte de entrada, vamos inclinar bem a lâmina e correr ela por toda a extensão do pão, tá? A gente pode, se ficou achando que não cortou direito, não tem problema nenhum, colocar a lâmina aqui e afundar mais o corte, tá bom? Aqui os desenhinhos. Quem faz desenho não pode afundar muito, tá? O corte. O desenho é só mesmo superficial. E você pode fazer o desenho dos dois lados se preferir. Se não quiser fazer desenho, não tiver seguro, também não tem problema, ok? Então agora pego uma pá e vou levar ao forno. Vou trazer vocês juntos comigo. Só um minutinho. Vamos ver se a gente consegue inverter isso aqui. Não consegue, então não tem problema. Não consegue inverter. Não tem problema, a gente vai colocar a câmera aqui para que vocês possam ver então o meu movimento de assamento desse pão. Tá bom? Então vamos lá. Abrimos aqui. E já posicionamos o pão ali, ok? Desculpa se eu fico passando na frente da câmera, mas não tem muito jeito. E aqui eu vou fazer vapor no steamer da Tecmapan, tudo pré-aquecido, já forno e steamer ao mesmo tempo, tá bom? Vamos voltar lá, que eu quero mostrar para vocês o que é que vou fazer agora com... Eita, Lelê! Deu uma saidinha aí, né? Pus a mão na câmera. Vamos ver o que vamos fazer aqui com essa massa, que passou muito, ó. Só de movimentar o bowl, ela já começou a cair. Gente, não tem muito jeito. Você até pode criar uma tensão aqui nessa massa, fazendo uma prega embaixo, tá? Tem gente que faz isso aí, até funciona. Fazer uma prega, sabe? Juntar essa parte aqui com aquela lá e tentar tensionar. Ou você simplesmente
vira na bancada e assa esse pão esparramado mesmo, que também não tem nenhum problema, tá? Então eu vou mostrar aqui a questão da prega, tá? É a gente pegar aqui essa beirada e vai trazer isso aqui pro meio. Isso é um paliativo, tá, gente? Nada recupera uma massa que passou do ponto de fermentação. Característica, sabor, aroma, textura, nada vai resolver o problema de uma massa que passou do ponto de fermentação. Mas essa prega ajuda aqui a gente a conter, né, a intenção de esparramar que fica quando o pão passa do ponto de fermentação. Ok? Então, aparentemente, a gente fez uma prega e deu uma segurada aqui nesse negócio, tá? Mas se cortar, gente, vai murchar, que é uma beleza, né? Então, assim, eu posso assumir o risco de cortar? Posso, mas o ideal seria assar sem cortar. Mas se você vai cortar, ó, muito, muito superficial, muito de leve, só a casquinha mesmo, tá bom? Porque se você afundar essa lâmina, com certeza vai afundar o pão todo, tá bom? Porque este pão passou do ponto de fermentação, é um pão feito com fermento biológico, mesmo tempo de maturação do restante das outras massas, mas eu talvez tenha colocado mais fermento biológico do que o que devia, tá? Mesmo com o steamer, gente, eu gosto de fazer um vaporzinho extra aqui no meu forno, tá bom? Ajuda a gente a ter um bom trabalho. Não tô pondo no pão, tô pondo só nas laterais do forno, tá bom? Então, é esse processo aqui, desculpa a bagunça da cozinha, tá? Que a gente vai acompanhar. Então, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês os pães sendo assados lá dentro, ok? Até daqui a pouco. Eu tô aqui de volta para mostrar para vocês que com menos de 15 minutos de forno, nós já temos um belo salto aqui, ó. Tá? Esse feito com levain. E esse foi aquele pão que passou, né, bastante do ponto de fermentação, mas observa que a gente ainda assim conseguiu uma pestaninha tímida e ele teve ainda algum salto, tá? Então agora vamos deixar assar. Lembrando que eu estou assando com o suporte do steamer num forno de câmera baixa. Olha só o teto, quase que encosta, né, a pestana da Mundial, que é um forno de pizza, cortesia do meu amigo Paulo. Tá bom? E é isso aí. Quem diz que não dá, não sabe de nada. Muito bom. E eu continuo aqui com as massas que foram feitas ontem. Os pães eu já coloquei no forno. E agora eu tô com uma montanha de massas de pizza que foram feitas para demonstração, né? Na nossa aula, que aconteceu ontem, tanto na oficina terapia de pizza, quanto na oficina terapia do pão. E agora tenho que assar essas massas e a gente não perder, eu não jogo fora nada não. Vou demonstrar para vocês o que vocês podem fazer com as bolas de pizza que vocês eventualmente não usem, tá? Tá bem fermentada. Essa em especial é uma massa que já tem 48 horas. Eu fiz para assar no sábado e acabei não utilizando. Então aqui já tem 48 horas. Eu tô aqui com farinha de arroz. E essa massinha eu quero colocar ali no forno para vocês verem o que é que dá pra gente fazer com uma massa de 48 horas de maturação, que não seja apenas pizza, tá bom? Que não seja só pizza, tá bom?
Olha que lindo. O que que eu vou fazer com essa massinha? Vou fazer uma leve modelagem nela, bem leve, porque se a gente tirar esse ar daqui agora, a gente não põe de volta. Então, eu fiz uma leve modelagem, ó. E vou assar como se fosse um pãozinho. Vocês viram que eu não mexi praticamente com nada do ar dessa massa. Vou jogar meus pães lá pro fundo, pra eles terminarem de assar. E vou trazer vocês comigo aqui, lá para vocês assistirem também. Pronto, e olha, eu coloquei aqui a massinha e vou deixar ela assar como se fosse um ciabatta, um chinelo. Porque a massa de pizza que eu faço, ela se propõe bem a esse papel. E os pães estão assando lá. Olha, gente, que beleza que a gente consegue preparar dentro desse forno. Olha lá. Tá? Esse embaçado aqui é do vapor. E, ó, já começou a subir aqui, ó, o nosso ciabatta. Porque tá embaçado o vidro. Ó o tamanho das bolhas que vão dar ali. Então, acompanha aí. Já já eu venho mostrar como é que estão ficando. Eu também quero mostrar para vocês uma outra maneira de aproveitar, né, as massinhas de pizza. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu tirar aqui a farinha da bancada. Então, é assim, ó, você tem lá a bolota de pizza que eventualmente você não quer assar a massa, né? Sobrou e aí você não quer fazer pizza. O que que eu faço aqui também com essa bolota, né? Tira aqui, solta com cuidado, né? Pra não... Porque essa massa já tá bem fermentada. Essa já tá com 24 horas de fermentação, tá? Tá na geladeira desde ontem. Então, ó, pega delicadamente essa massinha e vai esticar ela bem fininha. A gente chama de laminação. Mas vocês já devem ter escutado a laminação com a massa antes de fermentar. Eu aqui tô fazendo a laminação com a massa já fermentada. Aí eu pego calabresa defumada, fatiada, crua, fatiada bem fininha, tá? Venho aqui com a calabresa e vou fazer uma massinha de pizza recheada, um mini tortano. Vocês estão acostumados a ver o tortano, aquele pão grande, enorme, todo recheado. Mas nada impede da gente pegar a massinha de pizza da bolota que sobrou, abrir na bancada, laminar e fazer um mini tortano. Lembrando que o tortano, o tradicional, é feito com a bola, com a massa, né? Normalmente com a massa na primeira fermentação. Essa não. Essa ela já passou pela primeira fermentação, já passou pela segunda, né, fermentação, que é todo aquele tempo de maturação na geladeira, já desenvolveu tudo e agora ela tá pronta para ir pro forno. Então, nessa etapa, eu abri essa massa, laminei bem fininho, vocês viram que ficou quase transparente. E agora eu faço, então, o recheio. Nesse caso, então, coloquei calabresa. E agora eu vou colocar um pouquinho de provolone raladinho. E aí, gente, a gente até pode comer esse pãozinho quente depois. Porque a massa já, né, tá tão fininha que nem vai ter nenhum problema. Então, aí agora eu venho bem delicadamente e vou fazer um mini rocambole dessa massa. Vou aqui com a pontinha dos meus dedos levemente enfarinhada para não grudar e vou fazendo esse rocambolezinho, que é o mesmo processo do tortano, né? Você pode fazer pequenininho também.
mini, tá? Não tem problema. Então, assim, posso assar isso assim, desse jeito, compridinho assim, como se fosse uma baguete de calabresa. Não tem problema, posso. Aliás, posso tudo, né, gente? Porque é aquilo que eu falo, o pão é meu, eu faço assim como eu quiser. Ou posso deixar ele aqui de lado e vir com outra bola, certo? Solto lá a bola, deixo aqui o ar entrando e ponho ela aqui na bancada. Aí, minha gente, não sai daí, eu já volto, que meu pão tá queimando lá. Voltei, fui só dar uma mexida no pão lá no forno, tá bom? Não fiz nada, do jeito que estava, deixei, tá? Aí peguei outra bola, exatamente no mesmo ponto de fermentação e tudo mais, e vou abrir, ó, abrir. E como eu falei pra vocês, não é legal ter farinha embaixo, esqueci. Ó, abre bem fininho, estica bem, faz um laminado dessa massa. Ó, gente, não é legal quando ela tá cheia de farinha embaixo. A gente quer que a massa tenha um pouco de atrito, né, na bancada, pra gente conseguir esticar. Pronto, estiquei lá, venho com a mesma coisa, mais calabresa. Bem gostosinho. Você pode até temperar essa calabresa com alguma outra coisa. Com pimenta calabresa, com funcho, né, que é muito tradicional do Tortano. O funcho, para quem não conhece, é a erva doce. Muito tradicional, Tortano, ser temperado com erva doce. Vai de gosto, tá bom? Se não quiser pôr, não é obrigatório, mas é bem tradicional. Pronto. Vamos agora espalhar toda a linguiça aqui. O segredo é pôr a linguiça bem fininha, abrir também a massa bem fininha. E aí, distribuir bastante bem, de forma homogênea, para que tenha calabresa em toda a extensão da massa, tá bom? Isso. A pressa é inimiga da perfeição, já diria o ditado. Pronto, aí agora eu venho com o queijo. Como eu disse, tô usando aqui provolone. Só não recomendo com queijo muito mole, tá? Mussarela de búfala. Queijos muito moles eu não recomendo. Pronto. E aí, minha gente, um tortaninho dentro do outro tortaninho. E aí você vem também com o auxílio da mão levemente enfarinhada, vem fazendo a volta da massa. É difícil, gruda. Principalmente no caso dessa minha massinha aqui. Quando você trabalha com a massa menos fermentada, ela não gruda tanto, tá? Isso. Vamos lá, vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando. E assim você vai tendo um pãozinho bem recheadinho. Você pode enrolar assim e assar assim também, compridinho. Ou você pode pegar uma forma de bolo, de pudim, daquelas com furo no meio, e assar no formato tradicional de tortano, tá bom? Nada impede. Eu aqui no meu caso, que tô trabalhando com o forno de pizza, que é o que tá aceso aí, que é o que tá ligado, eu vou assar assim, tá, gente? Compridinho mesmo. Tá bom? Legal? Gostaram? Então, esse é o que eu vou assar aqui agora.
Vamos tirar os pães que estão lá no forno, vamos deixar esse esperando aqui a próxima fornada. Tá bom? Até daqui a pouco. Pronto, e agora os pães aqui já estão praticamente finalizados. Vamos dar uma olhadinha. Olha esse como cresceu bem. Eu vou deixar ele dourar um pouquinho mais do lado de cá, tá? Mas vou ter que tirar ele só um pouquinho para poder buscar os pães que estão lá no fundo. Então, ó, esse aqui foi o pão. Deixa eu tirar isso aqui, vai, para vocês poderem ver mais bonitão. Esse aqui, então, foi o pão que não que passou do ponto de fermentação, tá? Olha que bonito. Fermentou demais. Vamos deixar ele esfriar lá. E vamos pegar o outro pão. E esse lindão aqui fermentou perfeitamente, 100% levain. Olha que beleza de salto, tá bom? Também vamos deixar ele esfriar lá em cima. E esse outro aqui, falta terminar de assar mais um pouquinho. Vamos deixar os dois esfriando lá em cima. Vamos deixar esse aqui assar mais um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficaram os nossos pães que vão aqui, ó, tá? Tão bonitos. Depois eu mostro direito, tá? Agora eles vão esfriar e eu vou colocar o pão de linguiça pra assar. Então, vocês não saiam daí. Desculpa, gente, mas padeira e câmera woman, fazendo tudo ao mesmo tempo. Tô precisando de uma equipe. Daqui a pouco eu não tô dando mais conta de trabalhar sozinha. Né, turma? Vamos lá. Levar aqui o nosso pão de calabresa pra assar. Prontinho. Vamos fazer um tiquinho mais de vapor. Ainda tem um vapor residual aqui. Eu vou fazer só mais um pouquinho. Tá bom? E vamos esperar. Daqui a pouco eu volto com mais dicas. Muito bom. E as dicas que eu tenho para dar para vocês não acabaram ainda. Eu tenho aqui mais uma bolota, mais uma massa, que eu não vou assar como se fosse pizza. Vou abrir ela e vou fazer como se fosse uma... Como eu vou explicar? Isso deve ter algum nome. Sabe, gente, sem molho, sem nada, só vou abrir a massa, como se ela fosse uma pinça romana, como se ela fosse uma pizza ao talho, mas eu não vou pôr molho, tá? Tô abrindo aqui com farinha de arroz, mas podia ser sêmola. É uma massa com 48 horas de maturação, então observem que eu não posso arriscar muito a brincadeira nessa massa, tá? Qualquer coisa que eu fizer aqui pode prejudicar. Então, só abrir ela grosseiramente. Vou pegar aqui a minha pá, jogar um pouquinho de farinha de arroz na minha pá e vamos transferir ela pra pá. Não é uma coisa que pode demorar muito, porque ela gruda, tá, pessoal? Vou colocar só um pouquinho de azeite para ela não estufar demais. E vou colocar um pouquinho de alecrim seco mesmo, porque como eu vou acabar que vou congelar essa massa, tudo bem o alecrim seco. E também vou levar lá pro forno, porque a minha... Ui, que porcaria de serviço! O meu ciabatta já tá bom para tirar, né? E aí, no lugar que eu vou tirar o ciabatta, eu vou colocar... Ai, tá quente o danado. Eu vou colocar
a pinça, que na verdade não é pinça, né? Porque eu fiz com farinha de trigo somente. Não fiz... Bom, grudar é uma sacanagem, né, pessoal? Vamos lá. A temperatura é uma temperatura de pão, não tá com temperatura de pizza. Então, tudo bem se ela não estufar tanto quanto a gente esperava, tá bom? Mas eu tô conformada, já sei que é esse o resultado que eu tô esperando. Agora, o nosso ciabatta, olha que beleza que ele ficou. Olha, levinho, já já ele vai esfriar. E eu vou abrir para vocês verem. Vamos deixar ali na grade esfriando, tá bom? Até daqui a pouco, pessoal, eu vou fazer mais modelagem para vocês verem. Pois é, e você pensa que acabou? Pois eu vou dizer que não. Eu ainda tenho aqui mais umas bolotas de pizza. Essas com 24 horas de fermentação. E eu vou mostrar para vocês aqui o que é que eu vou fazer com essa bolota. Tá? Tudo isso, gente, é a criatividade, né? De quem tem massa sobrando e não tem nenhuma outra ideia do que fazer com essa quantidade de massa. Às vezes, gente, a família não quer comer a pizza, sobrou, né? E você não tem muito o que fazer com isso aí. Então, a gente faz o quê? A gente transforma essa massa que sobrou em alguma coisa, algum outro produto que a família esteja preparada para consumir. Então, aqui, ó, um filãozinho, uma baguetinha. Eu não vou apertar muito essa massa, porque, como eu falei, eu não quero perder o airado dessa baguetinha. Então, vou deixar ali do ladinho, mas eu ainda tenho mais outra massa. Olha, a fermentação é uma coisa linda, né? Parece que a massa respira. Vamos lá? Também estamos aqui com uma massa bem fermentada, prontinha para virar pizza. Mas eu não vou fazer pizza. Essa eu vou deixar ela assar assim, exatamente de... Eita, enrolou, hein, gente? Isso é uma coisa que não é legal de acontecer, tá? Mas de qualquer maneira, eu vou esticar ela um pouquinho e vou assar exatamente ela assim, com a intenção dessa massa inflar, subir, virar como se fosse um pão pita, pra gente usar como se fosse um pão de lanche, tá? É legal também, viu, gente? Posso colocar um azeitezinho aqui em cima para dar sabor, pra ela não subir tanto, né? E também posso colocar um alecrim, tá? Então, isso também é uma outra opção que a gente pode fazer. Ó, eu já tenho aqui uma saindo que eu quero mostrar para vocês. Tudo em... Vamos lá? Tirar, então, essa daqui, que já tá boa, que é uma massa que eu posso usar para colocar uma cobertura em cima ou até mesmo para fazer um sanduíche, tá? Vou deixar esfriar. Aqui, então, nós vamos colocar essa outra para fazer a mesma coisa. O ideal é uma espátula de madeira, tá, gente? Essa aqui gruda mesmo. Eu estou desprevenida, tá? E vou pegar a baguetinha e vou fazer a mesma coisa. Vou soltar ela lá no forno. Mesma coisa. Vamos vir aqui do ladinho e soltar a baguetinha lá. Vamos tirar essa aqui, que isso aqui não tá ajudando a gente. Pronto. E vamos ver o que acontece lá. Gente, não precisa ter medo da massa, nem precisa ter medo do forno. Ó que bonita, tá? Depois que tira, ela murcha mesmo, normal, tá? Por quê? Porque não gelatinizou, só gelatinizou, na verdade, não caramelizou. Mas como eu vou congelar, quero assim mesmo. Vou resfriar
e vai pro freezer embaladinho, tá bom? Vamos aguardar o assamento, depois eu venho mostrar mais pra vocês de como é que isso aqui ficou. E aqui eu tô com as duas últimas baguetinhas, filões, como você preferir chamar. A verdade é que são sobras de massas de pizza, que eu vou fazer os cortes e vou levar pro forno, tá? Vamos lá? Vou cortar rapidinho aqui, 1, 2, porque é uma massinha muito pequenininha. 2 é suficiente. Dá mais uma molhadinha aqui para nossa lâmina escorregar bem. Pronto. E vamos lá? Junto comigo, levar aqui pro nosso forno. Eu já liberei espaço para colocar aqui, ó, as duas baguetinhas. A folhinha teflonada ajuda muito, tá? Essa aqui já tá pronta para tirar e o resto ainda não, né? A gente tem lá um filãozinho que ainda tá assando, mas ainda não tá pronto. Esse não fiz corte nele, ó. Mas ó que lindo, ele rachou sozinho, tá bom? Mesmo sem a gente ter feito corte nele. Legal, né? Não tá bom ainda não. Vamos deixar terminar de assar tudo lá dentro. Até daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês a finalização de todas essas peças que a gente assou. Gente, tô parecendo uma louca. Mas, ó, pessoal, aqui é assim. É Padeira Vida Real. Ontem foi sábado, dia 8 de agosto. Eu dei aula o dia inteiro. Pizzas de manhã, pães de tarde. Hoje, domingo, essas massas fermentaram, elas não esperam, porque eu deixei a temperatura da geladeira preparada para 24 horas de maturação mesmo. E hoje, domingo, dia dos pais, tivemos um dia maravilhoso em família, mas agora de noite a vida tá aqui, a padeira tem que assar os pães. E como meu marido comeu pizza ontem, ele não queria comer pizza hoje de novo. Então, transformei tudo isso aí em outras gostosuras e vamos comer pão com frios, vamos comer o pão de linguiça quentinho com queijo, as baguetinhas eu vou comer quente com uma manteiguinha e vamos abrir um vinho e vamos curtir esse Dia dos Pais até o finzinho. Tá bom, pessoal? A Giovana foi para casa da vovó e a gente vai degustar todas essas delícias aqui sozinhos, tá bom? Então, é necessário trabalhar, porque o trabalho dá um prazer enorme, gratifica, eu fico muito feliz, né? É necessário assar os pães, mas também é necessário dar atenção para a família, né? E cultivar as relações familiares, porque senão elas deterioram, né? Como tudo aquilo que a gente não cuida. E a terapia do pão tem essa mensagem, que não é só fazer pão, mas é cuidar da gente como uma coisa inteira, né? Não só como a pessoa que faz pão, mas a pessoa que faz pão e que também tem uma família para cuidar e para dar atenção. Então, não deixem nunca de dar atenção para a família de vocês. Não coloquem o trabalho em primeiro lugar, porque dinheiro é importante, mas não é a coisa principal da vida da gente. Tá bom, pessoal? Então, daqui a pouquinho, depois dessa mensagem aí, eu venho para mostrar todos esses pães assados aí para vocês verem. Até daqui a pouco. Olha só, em menos de 15 minutinhos, olha como é que já subiram as baguetinhas. Gente, isso é massa de pizza, tá? Que eu não usei, 24 horas de massa de pizza. Essa também. Essa aqui já tá quase pronta, vamos deixar ela dourar mais um pouquinho, tá? E esse é o pão de calabresa. Também não tá pronto ainda não. Estamos aqui cuidando dele. Tudo isso dentro de um forno de pizza de teto baixo. Está dando excelentes resultados. Aqui, ó. Ele já está em modo econômico. Quando ele está em modo econômico, quase não gasta nada. E ele tem temperatura de chão e de teto.
tá bom? Olha lá. E a gente pode pôr, tá, gente? Pães em etapas diferentes, entendo o espaço, tá tudo certo. Esse entrou primeiro, depois entrou esse, e agora entraram esses dois. Vocês veem que a gente não tem nenhum problema de assar coisas diferentes dentro de um mesmo forno. E o vaporzinho é o steamer que tá fazendo. Prontinho, finalizando o assamento aqui das baguetinhas, dos filõezinhos. Lembrando que são mesmo duas massinhas de pizza, duas bolinhas de pizza que eu modelei e assei, tá? Então, vou tirar para esfriar e vamos ver como é que tá lá o nosso pão de linguiça. Ah, já tá bom também, tá? Já pode ser retirado. E esse é um dos poucos pães que eu aceito comer quente, tá bom? Então, já mostro como é que ficaram todos esses pães. E as baguetinhas vão esfriar aqui também. Ó, que linda. Até daqui a pouco. E esse foi o pão de linguiça recheado. Recheado com linguiça e provolone. Olha como ficou bonito. As camadas de massa com as camadas fininhas de linguiça. Faz aí porque é muito gostoso. E aqui eu mostro pra vocês como ficou a massinha de pizza com 48 horas de maturação na geladeira, assada como se fosse um ciabatta. Olha só como é que ficou a fermentação. Então, entendam, não é um ciabatta, mas foi a massinha de pizza assada como ele. Ficou leve, bem aerado, tá bom? Uma boa manteiguinha com um bom azeite. Fazem uma combinação perfeita aqui. Essas são as baguetinhas, né? Também foram feitas com as sobras das massas de pizza. Ficaram muito boas. Olha que beleza de miolo. Aqui as aberturas de pestana. E a caramelização também ficou muito bonita. Olha como ficou homogênea a fermentação em todas as fatias. A gente tem um alveolamento uniforme também. Lembrando que não é a receita original de baguete, é uma sobra de massa de pizza 100% levain. E para finalizar, os dois pães. Este 100% levain e aquele 100% fermento biológico, mas feito com longa fermentação, através de um pré-fermento. Este fermentou apropriadamente e aquele passou do ponto de fermentação, mas nós assamos do mesmo jeito. Então, é o que eu sempre digo. Não importa o que aconteça, sempre dá pão. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu abri aqui o pão, aquele que
tinha passado do ponto de fermentação, só para vocês verem como ficou o miolo. E aqui, ó, é o resultado, tá vendo essa massinha toda grudadinha aqui, ó? Vocês enxergam esses bolinhos aqui, ó? Parece que a massa não fechou direito, não assou direito. Esses bolinhos aqui são aquela emenda que nós fizemos para poder conseguir uma tensão. Dá para ver bem de perto, ó. Tá? Parece que ficou gelatinosa a emenda. Mas o restante ficou bom, foi um bom pão, deu para salvar. Talvez um desavisado nem perceba esse defeito aqui, mas para vocês que estão aprendendo é importante perceber. Mas sempre dá pão, vamos comer este também. Este 100% levain, o pão que foi perfeitamente fermentado. Veja como ele tem uma distribuição homogênea dos alvéolos, como eles são pequenos, mas eles têm eles são homogêneos. Em toda parte a formação dos alvéolos é semelhante. A casca é fina e o miolo leve e alveolado, do jeitinho que tem que ser para essa técnica.